Glória a Deus. Aleluia. Seja muito bem-vindo, irmãos, a esse momento, a compartilhar conosco esse momento. E eu quero te pedir, irmãos, que você continue, claro, dentro das suas possibilidades, e você possa continuar nos ajudando com a cesta, com aquela oferta especial para os nossos irmãos que precisam. Hoje alguns irmãos me procuraram para entregar a cesta e eu louvo a Deus pela vida deles. Outros procuraram para deixar os seus dízimos, suas ofertas. Então, irmãos, se você tem a conta da igreja, você pode depositar. Caso contrário, você não... Poxa, eu não lido bem com esse negócio não, pastor. Então você pode entregar. Pode nos procurar para estar entregando o seu dízimo, sua oferta, seu valor para comprar o livro, se você deseja comprar o meu livro. Então, irmãos, nós estamos aí recebendo. Amém? Irmãos, eu creio que Deus ele vai falar de uma forma poderosa. Se ajeita aí na sua cadeira, na sua poltrona. Separa um lenço aí, para você poder enxugar o seu rosto. E nós vamos aqui entrar na presença de Deus, continuar na presença de Deus, né? Vamos ler um texto da palavra de Deus. Está em Amós. Amós, capítulo de número 4. Vai aparecer aí, né? Você nem vai precisar procurar, é tão divertido ver a igreja procurando esses livros. Mas não é o caso hoje. Só quem tem que achar aqui o Amós sou eu. Glória a Deus. Amós capítulo 4. A gente vai fazer a leitura assim que eu encontrar o livro de Amós. Eu sei que ele está aqui na minha Bíblia. Já está na tela, me falaram aqui, tipo, anda logo, pastor, já está na tela. Eu entendi. Vamos lá, o capítulo 4. O nosso versículo é o número 12. O versículo é lindo, irmãos, olha só. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, essa parte B que é importante para nós. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, teu Deus. Amém? Fecha os teus olhos aí. Vamos orar. Glória a Deus. Pai, nós queremos te bendizer, te glorificar, ó Deus, pelo teu santo nome. E te pedir que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa. Toma, Senhor, essa palavra aqui nas tuas mãos. Que o Senhor não permita que eu atrapalhe. Eu creio que o Senhor tem algo a falar. E me dê graça, me dê sabedoria para transmitir a tua mensagem. E abençoe cada casa, calando o inimigo e trazendo a tua presença, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão. Vamos lá. Irmãos, não é novidade para ninguém que nós vivemos períodos que são únicos, períodos que a gente não consegue explicar, períodos que atrapalham a vida de todo mundo. Tem alguns alunos meus aí assistindo, que estão se preparando para o PAS, para o Enem, e esse período atrapalha tudo. Você no seu trabalho. Então o mundo, de repente, ele entrou em colapso por causa de uma gripe, irmãos. Nem é uma doença assim. É uma gripe. Mas uma gripe foi responsável por fazer o mundo entrar em colapso. Mas eu vou falar para vocês algo que eu já falei uma vez. Os piores momentos da história da humanidade sempre foram e continuarão sendo os melhores momentos da história da igreja. Porque em momentos ruins, Deus ele sempre tem levantado a sua igreja como luz. Ele sempre tem levantado a sua igreja com a palavra de esperança. Nos piores momentos da história da humanidade, Deus ele sempre tem
levantado pessoas para trazerem avivamento para os seus dias. Irmão, você pode escolher. Você pega o seu livro de história aí, se você tiver um na sua casa. Você pode escolher o pior momento onde você falou, aqui o mundo estava vivendo um caos. Você vai perceber, se você estudar a história da igreja, que naquele exato momento, Deus ele levantava alguém para, através da vida dessa pessoa, fazer grande diferença no mundo. Amém? Então os avivamentos, eles sempre surgem em momentos de crise. E dentro dessa leitura de avivamento, o tema da nossa mensagem é o desejo pela glória. O que é glória, pastor? A gente já vai ver o que é a glória. Não é nenhuma vizinha, nem algo do tipo. É algo muito melhor. Vamos lá, ler um outro texto. Que está em Amós. Já estou no livro de Amós, glória a Deus. Agora o capítulo 9. E a gente vai para o versículo 11. Diz assim, o texto da palavra de Deus. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas, levantando-o das suas ruínas. Restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Irmãos, eu preciso falar com vocês, para a gente falar de glória de Deus, para a gente falar de manifestação da glória de Deus, não tem como não falar de adoração. Irmãos, e falando em adoração, o povo de Deus, vamos ler um outro texto. A gente vai ler um monte de texto. A gente tem tempo, né? Você não tem horário para chegar em casa hoje, você já está em casa. Então é bênção de Deus. Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 19. Se você tiver um pouquinho de paciência, você vai entender tudo que Deus ele quer falar contigo na noite de hoje. Então, Êxodo 19, a partir do versículo 16, diz assim o texto sagrado: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos numa espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clamor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Capítulo 20, versículo 18. Em meio a todo esse show pirotécnico que Deus fez, o povo respondeu assim. E todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clamor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe, e disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Versículo 19, ele não apareceu aí, né? Porque eu trolei os meninos aqui sem querer, mas eu vou ler o 19 de novo. Disseram a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Irmãos, um dos piores erros que o povo de Deus, um dos piores erros que Israel cometeu na história da sua caminhada, foi se recusar a ter um relacionamento íntimo, a ter um relacionamento pessoal com Deus. Eles preferiram assim, que Moisés tivesse esse relacionamento com Deus, e Moisés passasse aquilo que Deus ele fosse falando, e eles iriam cumprir. Sendo que sempre o que Deus quis, irmãos, foi se relacionar ao seu povo. É interessante que Deus ele marca um encontro, pastor Ricardo. Pastor Evaldo, Deus ele marca um encontro com o povo. Onde ele fala com Moisés assim: Moisés, fala para o povo se arrumar. Fala para o povo se consagrar.
Fala para o povo se aprumar. E no terceiro dia, esse terceiro dia tem um mistério aqui. No terceiro dia eu vou manifestar a minha glória. É tipo assim, irmão, no terceiro dia eu vou aparecer para Pedro, para João. No terceiro dia as pessoas vão ver o túmulo vazio. A pedra vai ter rolado. No terceiro dia as pessoas verão a glória de Deus. Deus, ele está dando um prenúncio aqui. Fala para o povo se consagrar. Porque no terceiro dia nós teremos um encontro. E o povo se consagra se preparando para o encontro. E eu imagino Deus também preparando o encontro. Daqui a pouco chega o momento, chega o terceiro dia. Deus, ele prepara um show. O monte começava a fumegar, era fogo, fumaça, trovão, relâmpago, som de trombeta. E aquilo, irmãos, é interessante. A glória de Deus é uma coisa interessante, porque a glória de Deus atrai alguns e traz medo em outros. Uns olham para a fumaça no monte e querem chegar no monte. Outros olham para a fumaça no monte e querem se afastar do monte. A palavra de Deus fala que o profeta Isaías, no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E ele começa a ver a glória. Isaías fala que a fumaça ela enchia todo o templo. E o limiar do templo ele tremia. Só que Isaías, ao contrário de outros, Isaías ele vai chegando mais perto. E daqui a pouco, quando a Trindade Santa está falando a quem enviaremos, quem há de ir por nós, Isaías está bem perto. Ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Então a glória de Deus ela atrai alguns. Ela é imã para alguns. E ela traz uma repulsão para outros. Porque, irmãos, o mesmo fogo que purifica é o fogo que consome. Aí depende do material. Se for ouro, o fogo purifica. Se for palha ou feno, aí o fogo ele vai consumir. E aí eu preciso olhar para mim mesmo e falar, Deus, que material que eu tenho produzido aqui? Eu vou chegar diante do Senhor com o quê? E o povo de Israel teve medo. E o povo de Israel falou, fala-nos tu conosco, Moisés. Nós não queremos estar com Deus, porque nós acreditamos que se nós chegarmos naquele monte fumegante, nós vamos morrer. Então, irmãos, Deus, o povo não quer estar com Ele. Muitos anos depois, muitos séculos depois, muita coisa aconteceu com esse povo. E Deus, ele novamente levanta agora o profeta Amós falando, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. É assim, irmãos, ó. Deus, ele não se esqueceu de você, ó Israel. Deus, ele continua querendo um relacionamento íntimo. Deus, ele continua querendo um relacionamento pessoal. Deus, ele continua querendo falar contigo face a face. Seus pais, as gerações anteriores não quiseram, mas o mesmo Deus ainda continua querendo se relacionar com os seus filhos. Tanto é que aqueles que queriam se relacionar, irmãos, estes se relacionavam. Irmãos, Moisés, ele não era um sacerdote, apesar de ser da tribo de Levi. Então ele não tinha aquele acesso ao tabernáculo para oferecer sacrifícios, para participar de toda aquela cerimônia. Então Moisés, ele tramou outra coisa. Lá fora do arraial, Moisés, ele armou uma tenda. Ele chamou de tenda da congregação. Onde Moisés se achegava naquela tenda. Em alguns momentos ele ia para o Monte Sinai, em outros momentos ele ia para aquela tenda. E ali ele entrava na presença de Deus. Vamos ler um outro texto. Já estamos em Êxodo, né? Capítulo 33. Versículo de número 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, para não ser perturbado. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem,
e punham-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Irmãos, preste atenção numa coisa. Moisés, ele armou essa tenda. E ele falou, essa tenda vai ser o nosso lugar, Deus. Mas não somente o nosso lugar, Deus. Eu peço que qualquer um que entre nessa tenda para adorar, o Senhor receba essa adoração. Já que o tabernáculo ele é restrito para os sacerdotes. E Moisés, ele entrava naquela tenda. E quando as pessoas viam Moisés se encaminhando para aquela tenda, as pessoas saíam de suas tendas. E elas começavam a observar aquilo. Quando Moisés entrava, a coluna de nuvem, ela fechava a porta da tenda. E o povo começava a adorar. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: estavam todos adorando, mas face a face, pertinho, na intimidade, na tenda da congregação, estava Moisés. E quando Moisés ia embora, Josué olhava e falava, eu quero dessa glória para mim também. E a palavra de Deus diz que Josué, ele não se apartava daquela tenda. Irmãos, os anos eles foram passando. Os anos eles foram passando. O tabernáculo, que é o lugar da cerimônia, que é o lugar do sacrifício, que é o lugar dos mandamentos, ele continuava sendo montado dia após dia. Mas a tenda da congregação, ela foi caída ao esquecimento. Depois que Moisés ele morre, a gente não tem mais notícia dessa tenda. Depois que o povo chega na terra de Canaã, nós não temos mais notícia dessa tenda. Nós temos notícia do tabernáculo armado, já agora no lugar fixo, mas não dessa tenda. E os anos eles se passam. Os juízes eles vão assumindo o comando de Israel um por um. Começa a monarquia, vem o rei Saul. E para suceder o rei Saul, vem o rei Davi. Irmãos, eu não sei se Davi estudou a história e leu sobre essa tenda da congregação. Mas Davi, em determinado momento, ele faz algo muito parecido com aquilo que Moisés ele fazia. Davi não era sacerdote, não era nem um levita. Ele era oriundo da tribo de Judá. Então ele não podia também entrar no tabernáculo para oferecer sacrifícios a Deus. E Davi, quando ele assume o reinado, ele sabe que a arca de Deus, a arca da aliança, a arca que representava a aliança de Deus, a presença de Deus no meio de Israel, não estava no meio do povo de Deus. Então Davi, ele manda buscar aquela arca. E quando ele traz aquela arca, ele coloca numa tenda, bem pertinho de onde ele morava. Uma tenda simples, uma tenda pequena, que ficou conhecida como o tabernáculo de Davi. E ali Davi, todos os dias, para adorar, para orar. Mas só que Davi, ele faz algo tremendo. Eu imagino que Deus, os olhos de Deus se enchiam com o que Davi fazia. Davi, ele estabelece adoração em Israel 24 horas por dia. Davi, vocês que são músicos, Davi é o cara que traz a música para a adoração. Davi é o cara que junta as coisas, música com adoração. E ele traz músicos, traz sacerdotes, e cada um ao seu turno, eles iam se revezando. E 24 horas por dia, Deus era adorado naquela tenda que ficou conhecida como tabernáculo de Davi. Foi nessa tenda que Davi entrou. A Bíblia fala que quando Davi soube da morte de seu filho, ele entrou na tenda e adorou o Senhor. É exatamente nessa tenda que ele entrou. Mas eu quero falar de um outro personagem aqui que ele é importante para nós. Quando Davi, irmãos, ele manda buscar a arca da aliança, você conhece o texto. Davi, ele faz uma grande festa. Davi, ele vem trazendo a arca da aliança.
E Davi, a palavra de Deus fala que ele vai dançando e se alegrando na presença do Senhor. O que você não sabe, porque a Bíblia não fala, a gente vai encontrar isso na história do povo de Israel, é que enquanto Davi ele passava com a arca, acontecia uma espécie de passeata. Davi ele ia passando, adorando ao som das músicas de adoração, Davi dançando, ele disse que dançava com todas as suas forças, e aí ali era feito, irmãos, uma espécie de corredor, que as pessoas ficavam ali, os guardas, para proteger a passagem do rei. Era feita uma espécie de corrente, para que o rei pudesse passar ali com segurança, e a arca de Deus também pudesse passar em segurança. Mas a história fala de um garotinho ainda entrando na adolescência. Ele começa a ver aquilo, ele começa a ver o rei dançando, ele começa a sentir algo diferente. E aquele garotinho, ele dá um jeito de despistar os guardas, ele dá um jeito de passar entre as pessoas, ele dá um jeito de passar por aquele cinturão humano que estava guardando Davi. E daqui a pouco aquele garotinho, ele invade a festa. E quando a gente percebe, esse garoto que se chamava Asaf, ele estava dançando junto com o rei Davi, ao redor da arca e pulando com o rei Davi. E a história diz que Davi, ele tocou nele e começou a dançar com aquele menino. Então ninguém ousou tirar o menino de lá. E naquele momento a unção de Deus se apoderou daquele menino. A mesma porção de adorador que havia sobre o rei Davi se apossou também de Asaf. E daquele dia em diante, irmãos, aquele menino, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Os anos eles se passaram. Davi, ele está colocando a adoração em Israel 24 horas por dia. E ele olha para aquele menino que agora já não é mais um menino. E ele fala: você vai ser um dos responsáveis por ministrar a adoração 24 horas por dia no tabernáculo de Davi. E Asaf, ele cresce na presença de Deus, irmãos. Davi, em um determinado momento, ele tem uma ideia mirabolante. Ele fala: eu moro num palácio grande. E Deus aqui, a arca de Deus está numa tenda, e isso não está certo. Eu quero fazer um palácio para Deus, mas eu quero fazer um palácio assim, daquele jeito, em que os anos eles vão passar, e ninguém nunca mais vai ouvir falar numa coisa tão grandiosa, como esse templo que eu vou fazer para Deus. E ele falou para Natan: Natan, eu vou fazer esse templo. E Natan falou: Davi, faça conforme a sua vontade. E aí Davi falou: você vai supervisionar a obra desse templo. Asaf também vai supervisionar as obras desse templo. Mas depois Natan, orientado pelo Senhor, vem até o rei Davi e diz: olha, assim diz o Senhor, eu nunca reclamei de habitar numa tenda, eu nunca pedi uma construção. Em outras palavras, Deus está falando assim: Davi, aquela tenda está boa demais. Ela é pequena, ela é simples, mas ela é um local onde eu me sinto à vontade contigo. Ela é um local onde eu manifesto a minha glória. Mas eu vou permitir que esse templo seja construído, mas não por você. Você é um homem que tem as mãos sujas de sangue. Teu filho não vai construir esse templo. Irmãos, Davi, de repente eu ou você no lugar dele, teríamos olhado para Deus e falado: tudo bem. Mas não Davi. Davi, ele pensou assim: beleza, eu não vou construir, vai ser o meu filho, mas eu vou deixar tudo preparado. E Davi começou a juntar tesouros. Davi, ele começou a juntar dinheiro. Davi desenha a planta do templo. E quando seu filho Salomão vai assumir o reinado, ele fala: Salomão, está aqui tudo, é só construir. E Salomão, ele começa a construção daquele templo. O templo, ele é construído. Os anos, eles passam. O templo é construído. E agora chega o grande dia da inauguração do templo. Asaf já não é mais um levita que está ministrando. Ele agora tem 65 anos de idade. Ele já tinha passado do tempo do ministério levítico. Ninguém mais lembrava daquele Asaf que ministrava com glória, com graça no tabernáculo de Davi. A história diz que em determinada noite,
Asaf, ele estava em sua casa, mantendo humilde, vivia ali das ofertas que os irmãos davam para um levita aposentado. E ele começa a entoar um cântico, que era um dos seus cânticos prediletos. E é interessante que um dos cânticos prediletos dele não foi composto por ele. Havia sido composto pelos filhos de Corá. E ele começa a cantar. Uma madrugada, o Salmo de número 42, onde ele dizia assim: uma corça anseia pelas águas, eu anseio pela tua glória, Senhor. Mas ele estava triste, porque ao mesmo tempo que ele falava, a minha alma tem sede de Deus, ele também falava, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, onde está o seu Deus? E ele passou a noite cantando aquele coro. É um coro triste, fala de abatimento, fala de tristeza, fala da lembrança de dias que já foram bons. Irmãos, é impressionante. No outro dia, bem cedinho, um oficial do rei bateu na porta de Asaf. E o oficial do rei entregou para Asaf uma carta, selada pelo próprio rei Salomão. Asaf, ele abre aquela carta, e nessa carta o rei Salomão dizia: como bem era o teu conhecimento, o meu pai Davi propôs em seu coração construir uma grande casa para o nosso Deus. Essa casa está pronta. E eu quero te convidar a reger a orquestra na inauguração dessa casa. Mas eu quero te fazer um pedido especial. Eu quero que você faça uma composição especial para aquele dia. Ninguém mais lembrava de Asaf. É uma grande bobagem quando eu falo isso, que ninguém mais lembrava de Asaf. Salomão provavelmente ele não viu a história de Asaf. Salomão não era nascido ainda quando o Espírito de Deus se apoderou de Asaf. Mas muitos que andavam com Salomão falavam assim: olha, no tempo do seu pai existia um levita que ele era diferente. Dizem que a própria porção da unção de Deus que existia no seu pai também existia nele. E no turno dele as coisas eram diferentes. A gente sentia uma presença de Deus diferente. E eu imagino Salomão olhando para aqueles homens e dizendo: então traga-o para continuar ministrando. Não, rei, mas é porque ele já passou o tempo dele. Ele já tem 65 anos de idade. E Salomão, ele perguntou: e depois dele assim, o melhor, quem é? Ah, rei, depois dele o melhor não chega nem perto. Então traga esse homem. Rei, mas não pode. Traga esse homem. Mas o tempo dele já passou. Não, traga esse homem. Imagina o velho Asaf abrindo aquele baú, aquele uniforme cheio de poeira, colocando de volta aquela roupa, indo em direção ao templo para a sua inauguração. Irmãos, a gente lê na Bíblia, a música é simples. Pessoas diziam: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aí vinha 2, 3 frases depois: o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. E Asaf regendo, e o coral cantando, e os instrumentos sendo entoados, e as pessoas rapidamente aprenderam. Então elas começaram a falar: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, daqui a pouco a palavra de Deus diz que os sacerdotes
eles já não conseguiam continuar de pé. Tamanha a glória de Deus naquele lugar, tamanha a presença de Deus naquele lugar. Eu imagino Deus, que era tão adorado naquele tabernáculo, ele falava: eu não estou mais naquela tenda, mas eu estou sentindo aquela adoração novamente, eu estou sentindo aquela vontade de invocar a minha presença novamente. Então eu vou lá naquele templo. A palavra de Deus diz que eles tinham uma nuvem densa, que eles chamaram de Shekinah. A glória de Deus encheu aquele local, e foi impossível as pessoas que ali estavam continuar da mesma forma. Irmãos, e aí se levanta o Amós, porque os anos eles foram se passando, esse templo nunca mais foi visitado dessa forma. O tabernáculo de Davi foi esquecido, porque o templo foi erguido. A tenda da congregação não existe mais. E aí se levanta o profeta falando: naqueles dias, nos últimos dias da igreja, irmãos, é nos dias de hoje, eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi, e eu vou ser adorado como nos dias da antiguidade. Deus está falando assim, irmãos, é só você ler o livro de Isaías. Deus, ele fala: eu estou farto da gordura de carneiros, do sangue. Deus estava cansado do cerimonialismo. Deus estava cansado desses dogmas, onde o coração não estava mais naquela adoração. Então ele sente falta daquela tenda que não tinha nada demais, mas ali a glória dele se alojava. E é interessante que ele fala através do profeta Isaías: olha, alarga a sua tenda, firma bem as estacas para aguentar o tranco, porque você vai transbordar para a direita, para a esquerda. A glória, ela vai ser maior do que era antes. E quando o profeta Ageu, ele se levanta para falar do novo templo, Deus, ele fala através do profeta que a glória dessa última casa seria muito maior do que a glória da primeira. Aquela primeira que viu a Shekinah de Deus, onde os sacerdotes não conseguiam continuar de pé. Deus, ele falou: eu ainda tenho a glória maior. Mas sabe qual é o grande problema, irmãos? É que nós parecemos que não temos mais sede dessa glória, não temos mais o desejo de ter um relacionamento íntimo e um relacionamento sincero com esse Deus de restauração. Irmãos, do tempo de ser reestruturado, o tabernáculo de Davi chegou. Mas esse também é um tempo de apostasia, onde alguns começam a se esfriar, alguns começam a se afastar, alguns começam a negar a fé, alguns começam a buscar outras coisas. Eu não sei se a sua casa tem sido como o tabernáculo de Davi. Eu não sei se a sua casa tem sido um local onde a presença de Deus se manifesta facilmente. Eu não sei se na sua casa tem uma presença de Deus tão forte que até os demônios, quando chegam lá, tem que dar glória a Deus. Eu não sei se na sua casa tem esse tipo de ambiente, mas eu sei que é promessa de Deus. Eu sei que é possível experimentarmos esse tipo de ambiente, essa glória, nos piores momentos da história da humanidade. Deus, ele levantou homens e mulheres para trazer avivamento. Irmãos, a unção. O que é unção, pastor? A unção é a manifestação. Ela sempre vai ser resultado da glória. E o que é a glória, mano? A glória é a presença. Sentir a glória de Deus é sentir a presença de Deus. É por isso que naquela tenda da congregação, Moisés, ele falou: não me faça sair desse lugar, que a sua presença comigo não for. Ou seja, eu não quero me apartar da sua glória, eu não quero me afastar da tua presença.
Se as pessoas têm medo do relâmpago, se as pessoas têm medo da fumaça, se as pessoas têm medo do fogo, se as pessoas têm medo do terremoto, eu quero te dizer, Deus, eu não tenho, porque eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua glória, e a terra prometida não me interessa se não for para experimentar dessa presença do Senhor. Então não me faça sair desse lugar. Eu não quero companhia de anjo nenhum, eu quero somente a tua glória. É a presença de Deus, irmãos. E nós abrimos mão da presença de Deus com uma facilidade tremenda. Onde Deus ele tem me dado tempo, onde Deus ele tem abençoado, irmãos, tem irmãos que estão ganhando mais dinheiro do que antes dessa pandemia. Tem irmãos que Deus ele tem abençoado. Parece que Deus ele está como na Bíblia, pastor, tirando do ímpio para dar para o seu povo. Mas eu não encontro tempo para fazer da minha casa a tenda da congregação, o lugar da coluna de nuvem, o lugar, o monte que fumega. A palavra de Deus diz que Moisés, quando descia do monte, a face dele brilhava, que a glória estava impregnada. A glória estava impregnada. E quando eu penso, eu lembro do Estevão. Pastor Estevão pregou, foi perseguido, não negou, está sendo apedrejado. E daqui a pouco as pessoas olham para Estevão e falam que o rosto dele estava brilhando como o sol. A glória de Deus estava no pior momento da vida daquele homem, onde ele está sendo apedrejado. Foi o momento que ele sentiu a presença de Deus de forma mais intensa. Deus ele sempre vai se manifestar nos piores momentos. E nós vivemos momentos negros. Mas eu preciso te perguntar, você tem buscado essa glória? Moisés ele descia, a face estava resplandecendo. Mas a demanda era grande, irmão. Era irmão com um problema ali, outro irmão enchendo o saco do outro lado, a mulher perturbando, os filhos querendo brincar. E aí daqui a pouco Moisés ele começava a se ocupar com outras coisas que não era a presença de Deus, e a sua face começava a voltar ao normal. E aí Moisés ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que voltar para aquele monte para recarregar as baterias. Mas em contraste com Moisés, irmãos, eu quero te trazer uma outra situação. Os anos eles se passam. O verbo se faz carne. Ele passa a habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. E num belo dia Jesus ele pousa numa aldeia chamada Betânia. E ali ele vai estar na casa de Marta. Marta falou: Jesus, eu te quero em minha casa. Eu quero que o Senhor entre em minha casa. E lá estava Maria. Imagina Maria saindo e Marta falando: Jesus vai vir aqui hoje. Maria dando meia volta e falando: não, então eu vou ficar mais um pouco. Maria estava lá. Jesus ele chega. Maria estava lá, desfrutando da presença de Jesus. E Marta ela estava preocupada em servir a Jesus. E Jesus ele fala algo para Marta que é pesado. Ele fala assim: você anda distraída com muitas coisas. Irmão, cuidado com o que tem te distraído. A distração, ela é diferente do pecado. A distração ela não é pecado, mas ela pode roubar a glória de Deus. Você consegue imaginar Jesus em sua casa e você não desfrutando da presença dele? Eu consigo. Jesus está na minha casa, porque o meu irmão crente que mora lá comigo está desfrutando dessa presença. Mas eu dentro da mesma casa
estou ocupado com tantas coisas. Estou distraído com tantas coisas. Irmãos, eram as distrações, eram as demandas que faziam o rosto de Moisés começar a voltar ao normal. Eram as distrações. A Bíblia não fala de Moisés pecando, mas a Bíblia fala que a glória ele ia sumindo. E ele tinha que usar um véu, porque ele pensava assim: se os irmãos verem que a glória está sumindo, os caras vão achar que eu pequei, vão achar que eu estou desviando da fé e não vão mais seguir-me. Então ele usava aquele véu. Mas ele sabia que a glória ela ia diminuindo. E aí ele precisava largar tudo para voltar até aquele rosto resplandecente. Maria está lá, irmãos, bebendo, comendo daquilo que Jesus está servindo. E Marta, preste atenção nisso, dentro da mesma casa. Jesus estava dentro de sua casa, mas ela estava ocupada com outras coisas. Será que eu não tenho me ocupado demais com aquilo que não é importante? Será que eu não tenho me distraído demais? E eu não tenho tempo para a palavra de Deus? Eu não tenho tempo para entrar em oração. Eu não tenho tempo para estudar mais um pouco aquilo que Deus ele tem para mim. Irmão, se Deus ele permitir, eu vou entrar numa série de mensagens aqui onde a gente vai falar sobre o Espírito Santo, sobre os dons, sobre os frutos. E aqui é o pontapé inicial. Aqui é a introdução. Sabe por quê? Porque eu tenho bem nítido aqui no meu coração em que Deus quer operar os seus dons através da sua igreja. Que Deus ele quer começar a despertar vários dons em várias pessoas. E quando essa quarentena acabar, se ela acabar, as pessoas terão dons que antes elas não tinham. Mas antes disso, Deus ele coloca você dentro da sua casa, para que ele pudesse despertar a glória dele ali dentro, e você pudesse desfrutar de momentos que de repente a correria não permitia que você desfrutasse. Mas nós somos rápidos em arrumar outras ocupações, nós somos rápidos em arrumar outras prioridades, nós somos rápidos em fazer outras coisas e deixar Jesus de lado. Pastor, mas eu tenho que fazer. Quem disse que você tem que fazer? Não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, e nem pelo que é a vez de vestir. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, porém o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, com as suas preocupações, com as suas ansiedades, poderão acrescentar 1 quilômetro, 1 metro, 1 segundo ao curso de vossas vidas? Observar os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam, porém eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos pela vossa vida, perguntando o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. As pessoas sem Deus é que se preocupam com essas coisas. E o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Então buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, eu não sei qual é a Bíblia que você anda lendo na sua casa, mas a Bíblia que tem lá em casa, e eu acho que é a mesma da tua, ela fala de um Deus que me sustenta. Eu não estou falando em ser um vagabundo, em ser acomodado. Eu estou falando em dar prioridade para aquele que merece a minha prioridade. Pastor, mas eu tenho que levantar 6 horas para começar a trabalhar. Então levanta 4 para buscar a glória. E aí você vai ver um dia diferente, com a presença de Deus.
Pastor, mas eu tenho filhos. Foi Deus que te deu ou não foi? Pastor, mas eu tenho... Não, para. Não negocie a presença de Deus. Você já percebeu que Jesus não pergunta para Marta o que ela estava fazendo? E por que ela estava fazendo? De repente eu poderia pensar num Jesus compreensivo, assim: Marta, você está fazendo o quê? Não, estou fazendo um negócio aqui porque eu tenho que apresentar na minha escola amanhã. Aí Jesus ia falar: não, então tá beleza. Eu estou fazendo a sua comida, Jesus. Ah, tá, você está fazendo a minha comida, então tá tudo bem. A gente não vê Jesus perguntando para Marta o que ela estava fazendo, para Jesus saber se aquilo que ela estava fazendo era importante ou não, porque Jesus sabia que a companhia dele não era mais importante que qualquer outra coisa. Então Jesus não quer saber o que Marta está fazendo, ele só fala: para, Marta, você está agoniada, você está ansiosa, você está distraída com muitas coisas. Uma só é importante. Sua irmã, que nem mora aqui, de repente encontrei-a por acaso. Ela escolheu a melhor parte. E sabe qual é o bom da melhor parte? É que essa não vai ser tirada. Podem tomar o meu emprego, podem tomar a minha família, podem tomar a minha saúde, podem tomar, sei lá, um membro do meu corpo. Tudo isso alguém pode tirar de mim. Agora a presença de Deus, irmão, tá para nascer o cão dos infernos, que vai roubar essa presença de Deus de mim. Aquilo que Deus ele me fala, aquilo que eu experimento na presença de Deus, não é tomado, não é roubado. Mas agora tem para nós aqui dois convites importantíssimos, onde Deus ele traz duas promessas, onde ao mesmo tempo ele fala para o seu povo: se prepare. Se da outra vez você não se preparou o suficiente e ficou com medo, agora eu vos aviso: se prepare para te encontrares com o Senhor teu Deus. E a outra promessa que Deus ele fala é que ele vai restituir o tempo da adoração, que ele vai restituir o tabernáculo caído de Davi, o tabernáculo que está em ruínas. Ele vai trazer de volta os dias da adoração como foram nos dias da antiguidade. Irmãos, vem aí um grande avivamento, vem aí um grande despertar da presença de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa: esse despertar ele vem por Deus, mas ele é provocado pela igreja. Quando Deus ele começa a despertar em alguns um espírito de oração, Deus ele começa a levar alguns a buscar a Deus de uma forma mais intensa, buscar a Deus de uma forma diferente. E quando Deus ele vai levantando essas pessoas, Deus ele vai olhando e falando: é esse que eu vou usar, é esse que eu vou pegar, é através desse que eu vou trazer a minha glória, é através desse que eu vou trazer avivamento, é através desse. Irmãos, eu não sei se você leu, mas algo me deixou impactado nessa semana, e eu fui pesquisar, irmãos, para ver se era verdade, porque hoje tem muito fake por aí. Um pastor chamado David Wilkerson, em 1986, e antes ele tinha escrito um livro chamado A Visão, em 1974, onde ele falava dessa crise mundial que a gente começou a enfrentar uns anos atrás. Em 1986, o pastor David ele fala assim: vai vir uma praga, e essa praga vai parar o mundo. E ele fala de Nova York, que é o centro comercial financeiro do mundo. Ele fala: Nova York vai parar. E ele fala algo interessante: a praga a gente está aí. Eu penso o seguinte: se a parte A da profecia se cumpriu, a parte B vai se cumprir também. E ele fala assim: e a igreja vai começar a se voltar para a Bíblia. E não vai estar tendo culto, irmão. Então a igreja vai começar a se voltar para a minha palavra. E haverá o terceiro grande avivamento da história da humanidade. E aí eu fico até arrepiado. Está chegando o momento. Deus ele já tem despertado alguns. Eu já tenho visto algumas coisas absurdas que não são normais acontecendo por aí.
Ouvi falar de uma mulher que começou a orar na rua. Em outro estado, não é aqui. Ela passa na rua e começa a orar. E fica um ano orando naquela rua. Indo de uma ponta da outra rua orando, irmãos. Uma senhora aposentada. E ali as pessoas já conhecem. Então o bandido não mexe. Viciado não mexe. E as pessoas testemunham o seguinte: a rua que aquela mulher ora, depois desse um ano de oração, fecha ponto de droga, fecha boteco, e ela vai para outra rua. Deus, Ele está começando a levantar aqueles para se colocarem na brecha. Deus, Ele está começando a levantar aqueles que Ele vai usar. Então preciso escolher que tipo de crente eu quero ser durante essa crise. Eu quero ser aquele que vai ser arrastado, ou se eu quero ser aquele que eu vou viver as experiências com Deus que eu nunca vivi, que eu vou experimentar as manifestações do Espírito Santo que eu nunca consegui experimentar, que eu vou receber dons que eu não tenho, e que Deus, Ele vai começar a me usar de uma forma que eu nunca vi Ele me usando, e eu também nunca vi Ele usando ninguém. Então eu preciso escolher. No nome de Jesus, irmãos, eu vou te convidar a fechar os teus olhos, porque a gente vai ter um momento de adoração. E aí na sua casa, eu te convido. Não sei como é que você está assistindo essa mensagem. Se você está deitado na sua cama, se você está, não sei. Mas eu te convido a adorar. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Pai Santo, bendito seja o teu nome. Toma, Senhor, cada casa nas tuas mãos. Pai, eu peço que o Senhor comece a soprar a tua presença em cada residência. E o Senhor comece a testificar, ó Deus, as palavras que foram pregadas aqui nesta noite, no coração dos teus filhos. E que o Senhor comece a nos levar agora, Senhor, a um momento, ó Deus, de quebrantamento, a um momento de arrependimento, a um momento de adoração, a um momento, ó Deus, onde o Senhor começa a despertar em nós uma sede diferente. Há um momento onde o Senhor começa a trazer, ó Deus, um amor pela Tua presença. Há um momento, ó Pai, onde as preocupações elas começam a ficar de lado. E nós começamos a querer, ó Deus, a Tua presença, a Tua glória, a graça do Senhor, ó Pai. Nós não sabemos, ó Deus, quando vem o arrebatamento do Teu povo, Senhor, mas eu quero ser arrebatado te adorando. Eu quero ser te arrebatado no momento onde eu estou na presença do Senhor, ó Deus. Então toma-nos em Teus braços e nos leve agora, Senhor, a adoração. Começa a adorar, irmão. Começa a adorar. Calamachondere calamagai. Enxere calamachondere calamagalachô. Santo é